Olá, aluno do segundo ano do ensino médio de Sociologia. Estou aqui eu hoje vestido com o meu terninho, né? E com a minha camisa vermelha, com a carinha do Mário aqui, para falar hoje de, de um dos grandes mestres, e com empolgação, né? De um dos grandes mestres da Sociologia. E de como que esse grande mestre da Sociologia, ele analisa o tema da nossa matéria e o tema do nosso bimestre, né? O tema central do nosso bimestre, que é o trabalho. Beleza? Então vamos falar de trabalho para Karl Marx, pessoal. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, Karl Marx, ele diz que o ser humano é o único ser capaz de produzir uma coisa, um trabalho, um produto, através do trabalho, né? Lógico, e tem consciência disso. Então ele distingue os animais e nós, seres humanos, através da percepção que nós temos do nosso trabalho, através da cognição humana. Ele diz que o ser humano é o único ser que consegue distinguir o seu trabalho e ter percepção do seu trabalho. Por isso que ele cada vez mais tem a capacidade de transformar o seu trabalho em e elevar o patamar de transformação de um determinado meio, um produto natural em uma mercadoria. Então o homem ele modifica a sua realidade, modifica o seu ambiente e tem consciência disso, entendeu? Então essa é a diferença dos animais para o ser humano. É, no que no quesito em que o Marx fala que o homem ele é o único ser capaz de produzir a força, capaz de produzir trabalho e transformar sua realidade, entendeu? Essa é a distinção entre o homem e o animal. Pessoal, Marx ele vai analisar o trabalho e ele vai dizer que o trabalho é uma das principais bases da sociedade moderna, porque o trabalho ele vai gerar riqueza, ele vai sustentar o sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. E as relações de trabalho são muito importantes dentro desse sistema. Então ele vai analisar a sociedade através do trabalho numa perspectiva econômica, histórica e social. Então, diferente dos nossos próximos sociólogos que a gente vai ver aí a forma de como Durkheim e Weber viram o trabalho em sociedade, Marx ele vai ter essa forma mais complexa e mais completa de observar o trabalho dentro da sociedade. Então, vamos lá. Para Marx, existem duas classes antagonistas na sociedade moderna. Uma é o proletário e o outro é o burguês. O burguês é aquele cara, aquele comerciante lá do século XIV, século XV, que gerou, que acumulou riqueza através do trabalho escravo, através da exploração de recursos naturais das colônias, como em países da África, né, do continente africano, em países do continente asiático, então a exploração das riquezas naturais desses países, mais a venda de escravos, fizeram com que existisse um acúmulo de capital, né, na mão desses pequenos comerciantes desses comerciantes que investiam dinheiro nessas atividades econômicas, e eles conseguiram estabelecer um novo patamar econômico e social na história humana, que foi a Revolução Industrial. Através da Revolução Industrial surgiram-se as fábricas, surgiu um novo sistema econômico que se modificou do mercantilismo para o capitalismo financeiro e se instalou uma nova realidade social. O trabalho escravo foi abolido, o trabalho assalariado foi adotado e a burguesia, se instaurou como uma classe principal e dominante desse sistema que a gente vive atualmente. Então, o burguês é o cara que é o dono da fábrica, dono das, das máquinas das máquinas que fazem os produtos nas fábricas, é o dono do terreno da fábrica, da estrutura da fábrica, e é o cara que paga o assalariado, o trabalhador. A outra classe é o trabalhador, que o Marx chama de proletariado. O proletariado é o cara que vende a sua mão de obra, né? Vende a sua força de trabalho, né? Através para ganhar um salário. Então ele vai lá trabalhar na fábrica, trabalha determinadas horas e ganha um salário. E isso ele está vendendo só força de trabalho, a sua capacidade de trabalho. Então ele vai, se ele vai fazer parafuso, ele está lá
manuseando uma máquina, furando uma chapa de ferro, colocando molde ou despejando um, um composto químico lá, um tipo de ferro em moldes, e está lá produzindo aquela mercadoria. Então, ele está vendendo a sua força de trabalho, está vendendo sua mão de obra para o empregador, para o burguês. Então, Marx fala que essas duas classes sociais, elas estabelecem a dinâmica da sociedade atual que a gente vive. É o antagonismo dessas duas classes que estabelece a química e a estrutura da sociedade moderna capitalista. Por que antagonismo? Antagonismo é quando um é diferente do outro, um vai fazer oposição ao outro. E por que, que o trabalhador, o assalariado, o proletário, ele é oposto ao burguês? Por quê? O burguês tem como meta enriquecer, ganhar dinheiro em cima do trabalho do proletariado. E é através do trabalho e da exploração da mão de obra do trabalhador que o burguês ele enriquece e ele consegue obter cada vez mais lucros com suas atividades. E o proletariado, ele quer o quê? Melhores condições de trabalho, um salário melhor para poder passear com a sua família no final do ano, férias, direito às férias. E o proletário, ele quer enriquecer mediante a atividade desse proletário, desse empregado dele. Então, Marx fala que essas duas classes são opostas e são antagônicas, porque um enriquece através do trabalho do outro. E para Marx, se o proletário tudo produz, tudo faz, se é o proletário que gera riqueza, se é o trabalhador que gera as mercadorias e o próprio trabalhador também vai consumir essas mercadorias quando ele receber o seu salário, então ele diz assim o seguinte: o proletário tudo produz e a ele tudo pertence. Então é nessa relação em que o trabalhador ele é explorado pelo empregador, pelo burguês, que Marx fala que é estruturada a sociedade moderna. Então, moderna capitalista. Então, existe uma diferença, uma assincronia, uma exploração, um, uma classe domina uma outra classe através do salário, através da exploração da mão de obra. Então, Marx fala que existe, na análise econômica que ele fala, que existe uma coisa chamada mais-valia. E o que é mais-valia, professor? Mais-valia é a exploração da mão de obra do trabalhador. É o quanto de lucro o trabalhador ele gera a mais para o seu empregador e que não é revertido para ele em forma de salário. Dá um exemplo. Um cara que produz que ganha um salário de 2.000, ele produz peças de carro. Então, na primeira semana ele produzindo peças de carro, ele vai produzir um número X de peça. Esses números X de peça vendido ao mercado, né, porque tem muito carro quebrando, tem um mercado financeiro, um mercado econômico aí de peças de carro muito grandes, né? Nessa primeira semana, o empregador ele vai vender essas peças que o empregado vai produzir e vai tirar 4.000 reais de vendas de peça. Então, esses 4.000 já pagam o salário do empregado, né? Então, se o trabalhador se manter essa linha, o empregado ele vai produzir aí 4 vezes 4, ele vai produzir aí 16, né? Ele vai para 4 vezes 4, 16. Então, ele vai produzir 16.000 e ele só recebe 2.000 só. Falei 2.000 no começo, né? Então, você vê a diferença, o quanto que o empregador ele ganha em cima do assalariado, o quanto de lucro que ele ganha em cima do seu trabalhador, o cara que emprega. Então, essa diferença, esse montante de dinheiro, se chama a mais-valia. É o dinheiro que o empregador, que o burguês ganha em cima da força, da exploração da mão de obra do empregado. Outra questão que Marx percebeu dessas relações diferenciadas, nas relações muito distópicas, né? Muito latentes, muito antagônicas, o burguês ganha, o proletário é explorado, se chama alienação. Alienação
ela é um processo psicológico e social em que a pessoa ela está alheia de si própria, ela não entende o que ela está fazendo. É, a alienação é um processo psicológico em que a pessoa ela perde a capacidade de agir por si própria, ela perde a capacidade de analisar a realidade que ela vive. Olha, eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela via muitos programas de... Esse programa aí da Atena, sabe? Cidade Alerta. E, mano, é um bang bang lá. Sempre tem alguém matando, roubando, e a galera tá. E é perseguição policial, é uma doideira. É helicóptero sobrevoando a cidade, é perseguição de carro. E ela morava no interior de São Paulo. Então minha mãe ela sempre estava falando de fecha o portão, não sei o quê, que tem ladrão, que não sei o quê. Então ela perdeu a capacidade de perceber que ela morava numa cidade menor e que não tinha tantos problemas de violência como tinha em São Paulo, onde que o programa era baseado, né? Então, essa alienação, ela se torna é, uma preocupação para o indivíduo, mas ela reduz a capacidade do indivíduo perceber sua realidade. Então, quando você está alienado, você não entende a realidade como que ela está acontecendo e você perde sua capacidade de agir por si próprio, tomar suas próprias decisões. Então, você se baseia as suas decisões através de programas de TV, através de notícias de WhatsApp, você já Marx, dentro do trabalho, ele fala que a alienação é quando o trabalhador ele perde a capacidade de entender o quanto ele produz, a capacidade da força produtiva dele. Então, para Marx, dentro do trabalho, a alienação ela é quando o trabalhador ele não compreende como que funciona a estrutura que ele está trabalhando, ele aceita as condições que são impostas para ele e ele percebe que o trabalho dele não é produtivo, que é o trabalho dele que paga ele a si próprio, entendeu? Então ele perde a capacidade de entender que ele tem a capacidade de produzir e de moldar sua própria realidade. Então ele fica sujeito às relações de trabalho, ele se submete às condições do empregador, então ele perde a capacidade de entender de como funciona o processo do seu trabalho e a sua importância dentro desse sistema. Ele não se toca qual é a importância dele, qual é a importância dele para a sua realidade social, entendeu? Então, isso é alienação e essa é a mais-valia. Mais-valia é quando o empregador ganha mais sobre a força de trabalho do empregado. E a alienação é quando o indivíduo ele perde a capacidade de entender sua realidade e a importância do seu trabalho, a sua transformação social e econômica. E também quando o indivíduo perde a capacidade de pensar por si próprio. Então ele não entende mais sua realidade. E é assim a gente chega no final falando sobre Marx, pessoal, que foi um grande filósofo aí, sociólogo, que entendeu o trabalho como uma condição primordial para a existência da sociedade moderna, tá bom? Um abraço e estudem e até mais.